Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde na manhã desta quarta-feira. Nós vamos até, em função da chegada próxima de mais deputados aqui para a deliberação, nós vamos fazer, combinamos aqui o deputado José Milton, cumprimentando também nosso vice-presidente, deputado Vicente Caro Preso, que participa virtualmente da reunião. Vamos fazer uma inversão aqui da pauta. Eu vou deixar a deliberação das matérias para o final, até em função do período que nós vivemos, é um período de sessões especiais, às 10 horas nós temos sessão ordinária, então nós temos que aproveitar o máximo de tempo possível. Eu vou convidar, nós temos hoje representantes aqui que vieram atendendo o nosso requerimento para participar de um debate com a participação de representantes da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG. Já estiveram aqui em outras ocasiões, né? Tem tido uma presença importante nessa comissão. Sejam todos bem-vindos. Participando, então, em prol da 8ª Campanha Nacional da Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, Julho Verde, 2024. E eu consulto se está presente já a representação da Superintendência de Serviços Especializados à Regulação da Saúde de Santa Catarina. Não estão presentes ainda. Também nos prejudica daí o debate, da parte deles, não na parte de vocês que estão aqui presentes. Mas eu queria convidar, então, para fazer parte aqui da nossa mesa, a doutora Ana Paula Guedes Verlang, que é advogada da CBG, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Pode qualquer dessas cadeiras aí. Nós temos também a doutora Cleomara Cosman, que é cirurgiã dentista, especializada em prótese bucomaxilofacial, mestre e doutora em engenharia da produção. E temos pacientes aqui presentes. O Evaldo a Cirlei, estão chegando, e a Sueli da Silva. Vamos fazer o seguinte, dona Sueli, a senhora vem aqui para representar esses pacientes todos, senta ao lado da mesa aqui. A representante da Secretaria de Estado da Saúde, presente? Por gentileza. Qual o nome dela? O nome dela é secretária. Não são os... Ok, vou passar a palavra então para a doutora Ana Paula. Pode ser, doutora Ana Paula? Fico lisonjeada de fazer, então, essa abertura e também externar meu agradecimento, deputado, porque todos os anos que nós viemos aqui trazer pedidos de requerimento sempre é acolhido. E sempre a gente tem um retorno muito positivo de algo que não fica só num campo superficial. A gente tem desdobramentos e encaminhamentos. Inclusive, estamos entrando na 8ª Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, essa alusão da CBG Brasil, ela indica que nós não estamos atingindo ainda com qualidade as informações necessárias, porque as taxas de mortalidade por câncer de cabeça e pescoço ocupam o 3º lugar no ranking, dado esse advindo da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Paralelo a isso, hoje a nossa pauta aqui ela é muito específica, então eu nem quero me estender muito, mas eu preciso deixar aqui consignado e registrado que o seu empenho enquanto presidente dessa comissão sempre é muito significativo, porque nos acolhe, nos ouve e dá desdobramentos significativos. A gente não faz só uma exposição de visibilidade, que é o que a gente necessita também, porque poucas pessoas sabem o que significa cabeça e pescoço,
poucas pessoas entendem o que é uma realidade de um paciente que é mutilado e fica sem uma parte sensorial da sua questão física, ele sofre uma anatomia brusca, é chocante, é impactante, e esse paciente ele passa a ser excluído e não tem visibilidade. Então, a minha fala hoje aqui é de trazer dignidade, qualidade, e que esse paciente não seja mais segregado ao convívio social, que ele possa ser reinserido. E, para isso, o campo que a gente tem que fazer é política pública de qualidade. Obviamente que eu quero deixar claro que a gente entende todos os entraves, como, por exemplo, questões orçamentárias, mas a gente tem trabalho técnico de qualidade. Então, a gente quer criar vias, é que a gente quer compreender, entender temas. E aí a gente vai criar uma política um tanto quanto melhor. Obrigada. E passo a palavra, então, para os demais aqui, para a gente entrar no nosso tema mesmo. Obrigada. Doutora Cleomara. Bom dia a todos. Eu quero agradecer novamente o convite para estar apresentando para vocês o que é a prótese bucomaxilofacial. Esse é o terceiro ano que eu atendo o convite da ACBG e venho mostrar não só para essa casa, mas acho que a partir daqui para a sociedade inteira de Santa Catarina a importância da prótese bucomaxilofacial. E também hoje, como a doutora Ana Paula comentou, a situação atual do atendimento via SUS dessa especialidade em Santa Catarina. Eu trouxe uma apresentação, se puder colocar na tela, por favor, só para todo mundo compreender o que é a prótese bucomaxilofacial. Esses são exemplos de próteses intraorais, uma delas, inclusive, é a que a paciente Sueli está utilizando. São exemplos de... Pode ir passando, por favor. De próteses intraorais, quando há grandes perdas de cabeça. E o câncer é de cabeça e pescoço. Eu atuo nas sequelas de câncer de cabeça, especificamente. E 98% do atendimento é em função do câncer mesmo. E o restante é por outras causas. Aqui é uma prótese superior e inferior. Os pacientes que têm câncer muitas vezes não são acometidos somente por uma área da boca ou da face. Então, essa é uma mutilação ou uma sequela da remoção da doença. Superior e inferior, pode passar, por favor. Aqui estão as próteses que são realizadas. O paciente reabilitado em mandíbula e maxila. Obrigada. Pode passar, por favor. Esses pacientes são... a maioria foram reabilitados via SUS, via Secretaria de Estado de Saúde. Esse é outro caso. Pode passar, por favor. Uma diferença funcional, explicando qual é a importância da prótese. É uma reabilitação funcional, estética, social, psicológica, porque o paciente mutilado, ele, além de perder as funções de deglutição, que influenciam diretamente na alimentação, na nutrição, tem toda a questão de como trabalhar se a pessoa... as próteses que eu mostrei anteriormente, que tem uma comunicação em palato, o paciente não consegue falar, a voz fica muito prejudicada, ele não consegue deglutir. Então, consequentemente, toda a saúde em geral fica prejudicada. Aqui é um exemplo, tanto estético, o resultado é estético, e social e também funcional. Pode passar, por favor. Essa é uma prótese imediata. Essas próteses são feitas quando da remoção do tumor, para o paciente não ficar com a comunicação intraoral, ele já sair do centro cirúrgico falando, se alimentando, tem a função de proteção também da ferida cirúrgica. E elas são instaladas, quando num serviço... como num hospital, num centro oncológico, elas são instaladas, eu instalo durante a cirurgia. Após a cirurgia, já é instalada imediatamente. Quando não, é instalada no consultório mesmo, quando o profissional retira o tampão, o cirurgião de cabeça e pescoço. Pode passar, por favor. Essas são próteses extraorais. Essas têm uma função basicamente estética. Elas não repõem função, por exemplo, de visão, audição, olfato. São próteses de silicone. Pode passar. Esses são os tipos: prótese ocular. Pode passar. Prótese nasal.
Pode passar. Outro exemplo de prótese nasal. Pode passar, por favor. Novamente. Essa é uma prótese auricular, é uma prótese retida por implante. Esta não, ela foi feita excepcionalmente no atual contrato com a Secretaria de Saúde, mas elas não são previstas. Elas são previstas, essas extraorais, todas através, inclusive as intraorais, sem sistema de retenção por implantes. Pode passar. Essa é uma prótese óculo-palpebral. Tá? Também, esse é um paciente que foi reabilitado intraoral e extraoralmente. Ele tem uma comunicação pelo câncer, foi removido a parte ocular e também a bucal, e ambos foram fornecidas pela Secretaria de Saúde. Pode passar. Este também, intra e extraoral. Pode passar, por favor. As duas próteses. Paciente reabilitado. Novamente, um caso duplo. Aqui pode passar, por favor. Reabilitado. Enfim, aqui estão alguns exemplos do trabalho, da importância, para demonstrar a importância para o paciente de ter essa reabilitação. Esse é um trabalho de alta complexidade e previsto na tríade do SUS, ser feito em nível estadual, não municipal nem federal. Então, aqui estão algumas questões atuais, já foram levadas não a atual secretária de saúde, a antiga anterior, alguns ajustes que têm que ser feitos. Vale dizer aqui, esse trabalho é feito desde 2010, em diversas formas contratuais com a Secretaria de Saúde, e já reabilitou muitos pacientes, não tantos quanto necessário, por isso que a gente está reunido aqui hoje, mas faz uma diferença muito grande. Não tanto quantitativa, porque ainda bem que, para chegar nesse ponto, a gente está no Julho Verde, para chegar no ponto de exigir reabilitações, e eu sei que para mim pode ser uma coisa comum e pode ser chocante para a maioria das pessoas, mas é importante que se mostre isso, que apesar do número não ser tão grande, e também por que não é tão grande? Porque o Julho Verde é importante e as campanhas são importantes, porque se há prevenção e diagnóstico precoce, a gente não chega nesse ponto. Então, o ponto de ter que ter uma intervenção de reabilitação nesse grau, ele pode ser evitado ou minimizado, apesar do câncer de cabeça e pescoço ter, sim, uma detecção não precoce e, portanto, resultar em grandes danos. Então, o que eu gostaria de colocar é que há sim, atualmente, um programa, isso é extremamente importante, não vinculado a um serviço, que foi uma luta de anos. Já temos claro que, por agora, não é a questão principal, a reivindicar um serviço, porque, dentro das últimas conversas, isso se dará quando houver um hospital para tratamento específico de câncer. Então, esse serviço vai ser, que era a demanda do ano passado. Esse ano a demanda é outra. É o pedido para o aumento do número de próteses atual. Vem aumentando dentro desse contrato. Esse serviço é feito através de um contrato com a Secretaria de Saúde e vem aumentando ao longo acho que houve um aumento específico, mas vem aumentando muito o número de casos de câncer de cabeça e pescoço. Houve uma alteração, sim, pós-pandemia, porque teve uma demanda reprimida, e nesse último ano, o número da cota, tem uma cota de próteses. Elas são feitas, se não são realizadas, não há o pagamento, obviamente, e há um número X. Esse ano houve nós estamos em julho, em junho o número acabou. Então, qual seria a demanda aqui? Aumentar o número de próteses e os tipos também. Aquelas próteses sobre implante normalmente são feitas nos serviços Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é onde há o maior número de especialistas. Nós somos
poucos no país, registrados, na verdade, o último dado que eu tinha era 64, mas acredito que agora, com a abertura de novas especializações, estejamos em 80 e alguma coisa em termos de profissionais. Então, as questões seriam aumentar o número de prótese, não só o número de prótese. Esse é um paciente que, se ele não for acolhido e não há como a gente achar uma demanda... Opa, desculpe. Não há como a gente achar uma demanda. As demandas não acontecem espontaneamente. Há que ter a doença, o tratamento e, consequentemente, a sequela para a realização da prótese. Então, a demanda existe e esse paciente tem que ter acesso à informação de que esse tratamento é feito e é fornecido pelo SUS, pelo Estado de Santa Catarina. Então, a divulgação é uma coisa extremamente importante. Eu coloquei aqui, isso era de uma outra apresentação. Tem lugares do Estado de Santa Catarina que a gente não tem, nunca tive o atendimento de algum paciente dessa região, ou muito pouco. Mas o câncer de cabeça e pescoço não é... ele não está ligado, tem alguma ligação social, sim, com o nível econômico, com os hábitos. Tem regiões que, mesmo em Santa Catarina, onde há mais uso de tabaco enfim, e de álcool, muitas vezes ligado à temperatura. E nessas regiões poderia ter algum paciente a mais. Mas, de forma geral, não. É o uniforme o número de casos. E tem alguns casos que nunca atendi. Então, fica o questionamento, essas pessoas lá também há. Então, a reivindicação é a captação. Número, a captação, melhora no fluxo de atendimento, mas aí isso é uma questão interna, que já está sendo vista com a Secretaria de Saúde. Então, basicamente, eu deixei novamente embaixo a necessidade de abertura de um serviço, porque essa seria a minha menina dos olhos de ouro. É o que eu espero antes de me aposentar, que tenha um serviço público em Santa Catarina, onde seja feito o atendimento. Ainda vai acontecer, mas no momento, então, seria o aumento do número de próteses, dos tipos de prótese e a divulgação, facilidade de fluxo. Esse é um trabalho que o paciente muitas vezes está ligado, sim, à condição socioeconômica, porque tem mais, como toda a doença, quando demora, influencia no nível financeiro, cultural, para a procura do tratamento, a detecção precoce e o acesso à informação. Então, esse paciente precisa entrar facilmente no sistema. É um câncer que acontece com pacientes, em sua maioria, de mais idade, 60 a mais. Ultimamente, é também uma dificuldade de acesso pela tecnologia. Então, uma maneira rápida, fácil, eficaz da pessoa saber. É ali que eu procuro o tratamento. Dessa maneira que o fluxo se dá. Muito bem. É isto. Muito obrigado. Obrigado, doutora Cleomara. Obrigado, doutora Ana Paula também. Obrigada eu. Sueli, quer dar uma palavrinha também, Sueli? Você que é paciente. Bom dia a todos, em primeiro lugar. E eu, como estou usando uma prótese, é muito importante, porque eu com a prótese, a minha voz é essa que vocês estão escutando. Sem a prótese, muita gente não entende. Nem eu mesma conseguiria entender certas coisas que eu falo. Então, eu acho que tem necessidade. Muita gente não tem condições de pagar, que nem no meu caso. Eu nem sabia que existia. Eu fiquei sabendo através da minha fonoaudióloga lá no hospital onde eu me operei, que foi em Criciúma, né, no Hospital São José. Ela que me passou dizendo que o SUS daria isso aí. E eu corri muito para poder conseguir. Corri muito mesmo. Já faz 1 ano que eu já estou lidando com isso. E agora eu preciso fazer a de baixo, porque a de baixo é que sustenta a de cima para mim poder mastigar e comer. Senão não tem como eu comer direito. Poder comer, eu tenho que tirar a prótese, senão eu não consigo mastigar, né? Então, eu acho que é uma coisa que não tem como sair fora do normal, que todo mundo precisa, né? E eu, nos hospitais, como eu frequento o HU, frequento o São José, eu vejo muita gente com o mesmo problema meu.
muita gente precisando de prótese. Só que muita gente que está lá não sabe. Não Certo. sabe que o SUS dá, né? Eu era uma que não sabia. Se não fosse a fonoaudióloga, eu nunca ia conseguir colocar, porque não tem condições de pagar, né? Então, eu acho que é uma coisa muito necessária. Muito obrigado. Muito importante seu depoimento, Sueli, a você, também os demais pacientes que estão aqui acompanhando essa reunião, né? Importante. E nós temos, bom, aqui a gente foi da parte de vocês também a grande motivação para a gente fazer aquela discussão do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, né? Cada 15 dias eu recebo alguém da Secretaria do Estado que diz que em 15 dias vai ser resolvido. E até hoje ainda não foi. A gente espera, né, que isso seja encaminhado, né, de uma vez por todas. Também é um projeto que o governo assumiu o compromisso em substituição àquele que nós fizemos, né, porque segundo a alegação que a origem teria inconstitucionalidade e tal. Então a gente tem cobrado isso em todas as nossas conversas com a Secretaria de Saúde. A questão básica hoje colocada por vocês, ela está bem explícita e bem resumida aqui, né, deputado Lucas, deputado Schaefer, deputado Caro Preso, que acompanha a sessão, que é a necessidade de aumento do número de próteses, a necessidade de divulgação da prestação de serviço existente, né? De certa forma, isso aqui também, nesse momento, ajuda, né? Está sendo transmitido também pelos canais de comunicações da TV Assembleia, a divulgação da melhoria do fluxo, né, do atendimento e necessidade de abertura do serviço, que é esse sonho que nós já falamos aqui no ano passado também, já conversamos. Então, as demandas estão colocadas de forma muito clara e eu queria ouvir, então, o representante da Secretaria de Estado de Saúde, então, com uma boa equipe aqui, cumprimento a todos que estão presentes, a Cláudia Gonçalves, né, que vai falar em nome do... Vai falar o secretário adjunto, que chegou também na nossa reunião, então, seja bem-vindo e passo a palavra, só a gente pede para ser bem objetivo que nós temos a sequência da pauta em seguida, mas em torno de 5 minutos para vocês fazerem a abordagem. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Cumprimentando o deputado Neudi Sareta, cumprimento os demais deputados, membros da mesa, doutora, pacientes, aos que nos escutam. A Secretaria da Saúde tem um foco importante no atendimento integral aos nossos pacientes, né? E eu estou aqui com o contrato número 436 de 2020, que foi uma inegibilidade de licitação e um contrato que está no seu 5º termo aditivo e que trouxe um montante de R$456 mil, né? A gente entende a necessidade de transparência e a gente entende que também é preciso seguir os trâmites legais e abrindo espaço através de licitação para que mais pessoas, mais profissionais habilitados possam participar desse serviço, né? A gente entende que inegibilidade de licitação é para algumas situações quando a gente absolutamente não tem nenhum outro profissional que faça isso, né? Então, a gente entende, o governo do estado é parceiro, depois eu posso fornecer, esse é um contrato público, né? Eu posso fornecer acesso e a gente vê a melhoria expressiva, né? Ouvindo a senhora falar, né? No passado, a gente não conseguia entender o que um paciente com uma prótese dessa falava. Então, a secretaria é parceira, só a gente precisa tomar os devidos cuidados legais, né? Para instituir um processo licitatório, a gente precisa saber os quantitativos, precisa fazer os termos de referência, porque o que tem hoje em vigor é uma inegibilidade de licitação, que está no seu 5º termo aditivo do contrato 436 de 2020. Né? Foi extremamente importante, nós tínhamos muito poucos profissionais naquela época que faziam esse tipo de procedimento, e aqui ele inclui desde as próteses, inclusive as consultas especializadas. Consulta para manutenção e ajuste, consulta e ajuste incluindo reembasamento e conserto em consultório, consulta e ajuste incluindo
conserto em laboratório, as próteses todas, tá? Então, eu trago aqui do nosso secretário e do nosso governador e de toda a nossa equipe o intuito que a gente tem de cuidar bem das pessoas e oferecer as tecnologias de ponta na medicina baseada em evidência que trazem desfechos melhores para os nossos pacientes. Então, era isso que eu tinha para colocar. Queria agradecer o serviço desenvolvido, porque realmente faz a diferença na vida dos pacientes. E a Secretaria está preocupada realmente em dar transparência e aumentar o acesso através de processos licitatórios, mas precisa pactuar isso também com os municípios para que exista a devida fiscalização em loco, né, em cada estado, em cada município, porque nós temos vários pacientes de várias regiões que precisam desse tipo de tratamento, mas a gente ainda não tem o levantamento completo do número de pacientes. Cláudia, gostaria de complementar, que é a superintendente de serviços especializados e regulação. Então, bom dia a todos. Complementando que nós estamos cientes, estamos conversando com a doutora, né? Ela apresentou uma lista de novas próteses para a gente estar vendo com nossa equipe. Esses pacientes eles são oriundos realmente do UNACOM, um serviço que nós hoje temos habilitados no estado de Santa Catarina. E quando foi falado do fluxo que a doutora colocou, nós já todos os serviços que são habilitados na oncologia, eles têm a ciência do serviço que é prestado pela doutora. Então, é claro que a gente tem uma dificuldade também nessa especialidade de cabeça e pescoço, né? É uma especialidade muito rara. Hoje, os serviços que tenham a oncologia, muitas vezes têm a dificuldade até de contratar esse profissional. E quando não há esse profissional, a gente tenta, então, redirecionar um paciente onde tem o cuidado, né, nessa especialidade. Então, colocar como o nosso secretário adjunto colocou, a gente está, sim, fazendo uma ATR para poder fazer uma nova licitação para as OPMS que foram apresentadas para continuar esse trabalho que está sendo desenvolvido. Muito bem. Grace, gerente... Saiu. Não, ok. Alguém mais gostaria de complementar a fala? Pode. Eu e a Fernanda, a gente trabalha na atenção primária, né? A gente tem que ter como é um contrato, a gente tem uma limitação, né, de número de. Então, assim, a questão da divulgação, a gente tem mantido mais restrito aos UNACOMs, né? E a gente entende que como é uma coisa muito específica, também se a gente fosse abrir para mais para todos os dentistas, vamos supor, que é um pedido da odontóloga, né? A gente teria que ter uma teleconsultoria de prévia, para a gente não, de repente, já que é um contrato, vir muitas agendas e, de repente, não ser o caso de vir. Então, a gente tem que ter a gente está vendo, estudando, a gente entrou em contato com vários locais e principalmente, o nosso questionamento maior é na questão da elegibilidade. Apesar da doutora ser a única no Conselho de Odontologia registrada nessa especialidade, a gente sabe que outros dentistas, nos seus consultórios, se tem protéticos, eles acabam... E, às vezes, o pessoal da cabeça e pescoço acaba fazendo algumas cirurgias, né, para fechamento do palato. Então, assim, são vários caminhos que tem, dependendo do caso. E aí a gente tem que desenhar melhor essa questão de quais são os casos que teriam que vir para a gente também não fazer esse paciente vir e voltar, né? E, às vezes, ele não é uma indicação. Eu acho que a gente tem que pensar numa questão de ter um passo intermediário entre o paciente da indicação e chegar na doutora, né? Porque senão acaba o paciente vindo de todas as regiões, às vezes chega no consultório, cria toda uma expectativa no paciente, aí ele chega aqui, não, esse não é o caso para protetização. Aí tem toda uma frustração no paciente. Então, pensando nessas coisas, a gente tem que amadurecer algumas coisas, mas a gente principalmente está vendo essa questão de uma licitação aberta. Ok, muito obrigado.
pelo que a gente vê, tem muita estrada pela frente ainda, mas vamos lá, né? Nós estamos no mês de julho, né? O Julho Verde, e estamos diante também desta campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, e a gente espera que esse mês também ajuda para não só refletir, mas para a gente trazer novas ações que, de fato, possam auxiliar esses pacientes. Ok? Se gostaria de fazer um complemento final, pode? Gostaria. Eu gostaria de, aproveitando a fala da Ângela, a Cláudia, superintendente também, o começo do final. Eu vejo que essa ideia do passo intermediário eu acho muito importante, porque o contrário também acontece muitas vezes. O paciente, temos bastante na área de odontologia, cirurgião bucomaxilofacial. Até o momento registrado, e sim, pode ser feito só. Esses pacientes são de extremo risco, então, assim, precisa ser feito por um especialista reconhecido pelo conselho, com uma grande experiência, porque essa é uma preocupação que se tem que ter com o paciente. Sem problemas, a licitação, a maneira burocrática não me cabe, mas também acontece de muitas vezes esse paciente ser encaminhado para o cirurgião de bucomaxilo, e também ele perde o tempo. Então, eu concordo, eu acho que isso tem que ser afinado. Pode ser, há uma conversa, sim. Também quero deixar aqui registrado que há uma conversa, são 3 lados interessados: o prestador de serviço, o Estado de Santa Catarina, que é quem viabiliza, e o paciente, a princípio, né? Então, também agradecer. Eu tenho muito contato com a Geran. Com os funcionários, a gente sempre teve nesses anos, isso foi desde 2010 que eu presto serviço, acho um pouco antes. Por isso a necessidade de agora colocar realmente como fazer esse fluxo, de que maneira, tudo muito bem estabelecido, porque a gente hoje em dia faz na parceria. Elas telefonam, eu atendo muitas vezes, tem as consultas sim, elas já inclusive esgotaram, mas se a secretaria pede para eu atender algum paciente sem problemas. Então, eu acho que isso pode funcionar de uma maneira mais... não seria objetiva, mas mais institucionalizada mesmo, com transparência, enfim. Me coloco à disposição, como sempre foi até agora, de ajuda a elaborar. Eu entendo que é uma área muito específica e que é difícil, para quem não conhece, saber como fazer essa movimentação. Mas gostaria, além de agradecer, me colocar à disposição. Ok, então muito obrigado a vocês que estiveram se manifestando, também as demais pessoas que estão acompanhando, né, outros pacientes que chegaram agora também. Sempre bom a presença de vocês, e a gente vai continuar essa luta e buscando apoiar naquilo que seja possível. Muito obrigado a vocês. Eu deixo à vontade, se quiserem permanecer nas cadeiras, nas mesas, se não estão liberados, nós vamos prosseguir a nossa reunião ordinária. Muito obrigado à equipe da Secretaria de Estado da Saúde também. Importante que seja, então, analisado todos os pontos que aqui foram colocados. Eu retorno à pauta da reunião. A ata da sessão anterior já foi encaminhada. Consulto se há alguma retificação. Não havendo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da sessão anterior. Ofício do presidente do Conselho Estadual da Saúde, convidando para a Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Saúde, 9, 10 e 11 de julho, em Florianópolis. Ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. Requerimento 149, de autoria do deputado Fernando Krelin, requer a realização de seminário com a participação da Escola do Legislativo, com data e local a definir, objetivando discutir políticas públicas para pacientes com doenças de Parkinson. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Discussão e votação de parecer, relatoria deputado Lucas Neves, ao PL 113/2024, autoria deputado Neudi Sareta. Com a palavra, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, senhores deputados, eu passo a relatoria e voto ao projeto de lei 113 de 2024, que declara de utilidade pública a Associação de Fibromialgicos de Concórdia e Região do Alto Uruguai Catarinense, a AFICOR, e altera o anexo único da Lei
número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Eu vou direto ao voto, senhor presidente, com base no que está no regimento interno desta Casa, considerando que o referido projeto de lei que concede utilidade pública estadual a esta associação está de acordo com o interesse público, uma vez que a Associação de Fibromialgicos de Concórdia e Região do Alto Uruguai, ela tem aí na sua finalidade o apoio e a promoção do bem-estar das pessoas que têm fibromialgia. Então, com base no regimento desta Casa, eu voto pela aprovação do projeto de lei 113 de 2024. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 113 de 2024, de minha autoria, que declara de utilidade pública a Associação de Fibromialgicos de Concórdia e região do Alto Uruguai Catarinense. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneça como por 5 anos, está aprovado. Tem o PL 194, de autoria do deputado Marquito, na pauta, a relatoria do deputado Sérgio Guimarães. O deputado Sérgio Guimarães não está presente na reunião, mas pediu ao deputado Lucas. Vossa Excelência está em condições de ler o relatório do deputado Sérgio. Por gentileza, então, o deputado Lucas Neves procederá à leitura do relatório. Passo a relatório e voto ao projeto de lei 194 de 2024, de autoria do deputado Marquito, que institui o mês da saúde mental materna, Maio Furtacor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Vou direto ao voto. De acordo com o disposto nos artigos 144 e 209 do Regimento Interno desta Casa, compete a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sob o prisma do interesse público. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência, quando vem ao encontro o entendimento que a conscientização sobre a saúde mental materna não é apenas uma questão de saúde pública, mas também uma questão de direitos humanos e igualdade de gênero, garantindo que as mães tenham acesso a informações e apoio adequados, é essencial para promover o bem-estar individual e familiar, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável e equitativo, mostrando-se revestido do interesse público e apto à regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144 e 209 do RIALESC pela aprovação do projeto de lei 194 de 2024. Era este o voto do relator, deputado Sérgio Guimarães, senhor presidente. Em discussão, o parecer ao PL 194 de 2024. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneça como 5 anos, está aprovado. Nós temos um pedido do deputado José Milton Schaeffer para incluir na pauta o relatório ao PL 206 de 2024, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Otovida, Clínica de Audição, Voz e Fala de Linguagem. Consulto os senhores deputados se não há impedimento para que seja incluído na pauta. Não havendo, está incluso, e passo a palavra ao deputado José Milton Schaeffer, relator. Deputado Neudi, deputado Lucas, ao cumprimentá-los, cumprimento todos os demais deputados desta comissão, quero aqui relatar o projeto de lei 206 de 2024, que altera também o anexo 1 da Lei 18.278, de 2021, a qual consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, por fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Otovida, Clínica de Audição, Voz, Fala e Linguagem. A autora é a eminente deputada Luciane Carminati. Nesta comissão, coube a nós relatar, ela já tramitou nas demais comissões pertinentes, e
Ao analisá-la nesta comissão, entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido ao Instituto Otto Vida, Clínica de Audição, Voz, Fala e Linguagem de Florianópolis, é convergente com o interesse público, uma vez que, segundo se desprende dos autos, a entidade tem por finalidade desenvolver programas de atenção à saúde em geral, promover o voluntariado, desenvolver atendimento em saúde nas diversas especialidades, organizando e ofertando programas de prevenção, diagnóstico, habilitação e reabilitação, instalar e manter unidades de atendimento ambulatorial em saúde, conscientizar a comunidade sobre as reais potencialidades da pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual e física, entre outras. Corrigido as questões pertinentes à técnica legislativa, e não vislumbro nada que impeça, né, de ser concedido o referente título, o meu voto nesta comissão é pela aprovação do projeto de lei 206 de 2024. Está em discussão o parecer ao PL 206/2024. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Era esta matéria na pauta. Consulto se há alguma manifestação. Ainda não havendo, agradeço aos senhores deputados. Está encerrada a presente reunião.